Olá, pessoal! O vídeo de hoje ele aborda temas de grande repercussão nacional e convida você a refletir sobre o cenário político no nosso país. O embate entre Lula e Trump continua e o presidente do Brasil afirmou que pretende substituir o dólar e negociar com os Estados Unidos em igualdade de condições. A proposta acendeu debate sobre soberania econômica e autonomia financeira, deixando em aberto se é viável ou arriscado. Eu queria saber de você que está aí me assistindo do outro lado, o que você pensa desse posicionamento. Não deixe de colocar sua opinião aqui nos comentários, pois é muito importante. Ao mesmo tempo, manifestações pró-Bolsonaro pelo país mobilizaram milhares de apoiadores. Levantamento da grande mídia aponta que o engajamento tem apresentado sinais, inclusive, de desgaste. A mobilização continua expressiva, mas teria perdido força ou uma adesão entre determinados públicos. Eu queria saber como que vocês interpretam essa possível tendência de queda, né? Já no Pará, Michele Bolsonaro se envolveu diretamente no debate político ao chamar o presidente Lula de cachaceiro sem vergonha, em um discurso inflamado. A fala gerou choque, reacendeu polarizações. Eu queria também saber o que vocês pensam sobre esse tom mais agressivo vindo também da oposição. Isso constrói argumentos ou será que só alimenta o conflito, né? Além disso, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o senador Marcos Duval use tornozeleira, gente. Pois é, né? Ele quer que ele use tornozeleira eletrônica após ter viajado aos Estados Unidos sem autorização judicial. Na sequência, cresce no Senado o movimento por impeachment de Moraes e vamos dar todos os detalhes sobre esse assunto. Por isso, já curta o vídeo, se inscreve em nosso canal para ficar por dentro de tudo e bora lá. Eu já vou começar aqui com o Lula, que diz que quer trocar o dólar e negociar em igualdade de condições. Eu quero saber o que vocês acham disso. Saiu aqui no jornal Poder 360, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E olha só, Estados Unidos já deram um golpe aqui e não vou desistir de trocar o dólar, diz Lula. Então vocês percebem que o Lula continua no discurso de atacar os Estados Unidos. Todo esse ataque, gente, vai gerar com certeza consequência. Então ele disse aqui, em discurso no Encontro Nacional do PT, o presidente disse que o Brasil não é tão dependente dos norte-americanos, mas que ele quer negociar em igualdade de condições. Então, o presidente Lula disse nesse domingo, 3 de agosto, que os Estados Unidos já deu um golpe no Brasil. Apesar de querer negociar em igualdade de condições com os norte-americanos, ele declarou que não irá desistir de buscar fazer negócios em outras moedas que não seja o dólar. Aqui ele diz, né? Eu também não vou esquecer que eles já deram um golpe aqui, ajudaram a dar golpe. Mas o que eu quero saber é daqui para frente o que eu faço. E daqui para frente eles têm que saber que nós temos o que negociar. Nós temos tamanho, temos postura, temos interesses econômicos e políticos para negociar. Fecha aspas, disse em discurso no Encontro Nacional do PT. Lula disse que o Brasil atualmente não é mais tão dependente dos Estados Unidos e por isso está mais tranquilo. Ele, entretanto, repetiu que não abrirá mão de negociar com outras moedas além do dólar, como já fez com a Argentina no passado. Abre aspas, eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com outros países. Eu não preciso ficar subordinado ao dólar. E eu não estou falando isso agora não. Em 2004 nós fizemos isso com a Argentina. Fecha aspas, disse. O petista repetiu que o Brasil tem seus próprios interesses políticos e econômicos e que está disposto a negociar com os Estados Unidos, mas sem parecer uma republiqueta. Nós queremos ser respeitados pelo nosso tamanho, nós temos interesses econômicos estratégicos, nós queremos crescer e nós não somos uma republiqueta. Tentar colocar um assunto político para nos taxar economicamente é inaceitável, fecha aspas, completou. Segundo Lula, o governo trabalha para ajudar as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelo Donald Trump aos produtos brasileiros e que quando os Estados Unidos quiser negociar, as propostas estão na mesa. Em outro momento do discurso, o presidente afirmou que evita fazer críticas mais duras ao presidente dos Estados Unidos por questões estratégicas. Segundo ele, é preciso ter cautela nas relações com o governo norte-americano. Nessa briga que a gente está fazendo agora com a taxação dos Estados Unidos, eu tenho um limite de briga com o governo norte-americano. Eu não posso falar tudo o que acho que devo falar, eu tenho que falar o que é possível falar, declarou durante o discurso no 17º Encontro Nacional do PT em Brasília. Lula voltou a citar uma frase do cantor e compositor Chico Buarque
para justificar sua postura na política externa. Eu gosto do PT porque ele não fala fino com os Estados Unidos nem grosso com a Bolívia. Essa é a lógica da política. A gente fala em igualdade de condições com todos, afirmou. Então, vocês viram aí a polêmica que está ainda entre o Lula e os Estados Unidos, e ele continua, querendo ou não, vocês viram, atacando, né, os Estados Unidos. É claro que ele não tem um bom relacionamento com o país e ele deixa bem clara a insatisfação dele e que ele vai buscar meios alternativos. Ele continua provocando, né, e atacando, querendo ou não, os Estados Unidos, mesmo sabendo da postura do Trump, né? E o Trump tem pavio curto. Então, o que ele espera em troca desse posicionamento? Né? Então, é óbvio que os Estados Unidos, ouvindo tudo isso, lendo tudo isso, vendo os pronunciamentos dele em relação ao país, poderá tomar as decisões que quiser em relação ao país também, porque eles também têm interesses próprios. Então, a gente vai acompanhar isso e ver até onde vai essa briga, né? Mas é o que está acontecendo. Agora, uma outra informação aqui que eu quero trazer para vocês. Deixa eu mostrar aqui a minha tela também para vocês. Vamos falar agora a respeito do jornal que diz que manifestações pró-Bolsonaro tiveram um grande número, mas estão em tendência de queda. Vocês acham que o Bolsonaro perdeu popularidade também? O que vocês pensam? Será que as manifestações dele também perdeu força? Tá aqui, ó, na revista Veja. Ela trouxe que ato pró-Bolsonaro reúne milhares no país, mas engajamento mostra sinais de desgaste. Apoiadores protestam contra o STF, pedem anistia nos atos do 8 de janeiro e defendem o impeachment do Moraes e do presidente Lula. Então, a matéria trouxe que no domingo, né, do dia 3 de agosto, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro foram às ruas em pelo menos 16 capitais e no Distrito Federal para protestar contra o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, defender a anistia aos presos dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os atos, batizados de Reaja Brasil, ocorreram em todas as regiões do país, com maior concentração em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Bolsonaro, impedido por medidas cautelares de sair de casa nos fins de semana, participou apenas por videoconferência. A mobilização marca a primeira ofensiva nacional bolsonarista desde que o STF impôs o uso de tornozeleira eletrônica ao ex-presidente. Réu por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro é acusado de conspirar para se manter no poder mesmo após derrota das urnas para o presidente Lula em 2022. E apesar da ausência física, o ex-presidente acompanhou os atos transmitidos por aliados e interagiu remotamente em pelo menos 3 cidades: Brasília, Belém e Rio de Janeiro. A tônica dos discursos foi a crítica ao judiciário, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, né? Aqui mostra, inclusive, Aqui mostra, inclusive, dentro da matéria, que o relator Moraes é o relator das ações contra Bolsonaro, né, no STF. Em diversas cidades, lideranças políticas pediram a votação do projeto de anistia aos condenados pelo ataque à sede dos 3 poderes. Se vocês não estivessem nas ruas, essas imagens não estariam correndo o mundo, disse Eduardo Bolsonaro, diretamente dos Estados Unidos, em transmissão ao vivo durante ato em Belo Horizonte. Segundo ele, há articulações com parlamentares europeus para ampliar sanções contra Moraes no exterior. Em breve, nem Paris haverá mais para eles, afirmou em tom de ameaça. E segundo metodologia do monitor do debate político do SEBRAP, da USP, em parceria com a ONG, né, que consiste em usar imagens de multidão capturadas por drones, a manifestação da cidade de São Paulo reuniu cerca de 37.600 pessoas, o triplo da última manifestação ocorrida no final de junho, que reuniu 12.400 pessoas, e a margem de erro é 12%, que indica um público entre 33 e 42 mil participantes. A adesão foi comemorada, inclusive, por várias das lideranças presentes, que se surpreenderam com o apoio do público, mesmo sem a presença física do ex-presidente Jair Bolsonaro e de aliados importantes como o governador de São Paulo, Tarcísio, aliados próximos do ex-presidente que estavam na manifestação e afirmaram à reportagem que o ato desse domingo foi prova inconteste, né, da força do Bolsonaro. Mas ao olhar os números das últimas manifestações, as mobilizações e apoio ao ex-presidente têm perdido fôlego. Em abril, uma manifestação convocada por Bolsonaro levou 44.900 pessoas à Paulista.
segundo a estimativa da Secretaria de Segurança Pública. Já em fevereiro de 2024, quando o próprio ex-presidente esteve presente, o ato atraiu aproximadamente 185 mil apoiadores, o que evidencia uma tendência de queda na capacidade de mobilização do bolsonarismo. A queda de mobilização também se verifica em outras capitais. Em Copacabana, no Rio de Janeiro, o ato do dia 16 de março atraiu 26 mil pessoas, menos do que os 45 presentes no dia 21 de abril do ano anterior. Então, o ato na capital paulista reuniu um número menor de lideranças do que a última manifestação. Estiveram presentes nomes como o presidente do PL, que é o Valdemar Costa Neto, líder do partido da Câmara, Sóstenes Cavalcante, do Rio, prefeito da cidade, Ricardo Nunes, e o deputado federal, Nicolas Ferreira, que mais cedo havia discursado em Belo Horizonte. Então, na multidão, apoiadores elevaram uma profusão de faixas em agradecimento ao deputado federal Eduardo Bolsonaro e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com dizeres fora Lula e fora Moraes. Bolsonaro livre, a favor da anistia já aos condenados de 8 de janeiro e ainda com críticas ao ministro do STF. Então, eu queria saber de vocês, né? Com base nisso, eu não vou ler toda a matéria, mas só mostrando para vocês o que o jornal está trazendo em relação a isso, e eu queria saber o que vocês pensam a respeito. Então, vão comentando aí. Enquanto vocês comentam, vamos trazer mais uma situação aqui que aconteceu essa semana, que foi a Michelle Bolsonaro, que chamou o Lula de cachaceiro e sem vergonha. Isso em um ato no Pará. Então, isso gerou aí algumas críticas, geraram apoio, gerou polarização, né? Então, eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Mas olha só, o Estado de Minas trouxe a matéria, Michelle chama Lula de cachaceiro e sem vergonha em um ato no Pará. A ex-primeira-dama subiu o tom em ato bolsonarista e afirma que o país vive perseguição a liberdades. Atos bolsonaristas acontecem em todo o país, né? Então aqui mostra que o mundo está do avesso. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participou nesse domingo também de uma manifestação com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Belém do Pará. Em cima de um carro de som, ela fez duras críticas ao governo Lula e também à atuação do Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Durante o discurso, a Michelle acusou o presidente Lula de promover alianças com comunistas e ditadores e de entregar riquezas nacionais. Lula está mandando nossas riquezas para fora e fazendo aliança com comunistas e ditadores. Isso não vamos aceitar, declarou. Em tom exaltado, classificou o petista como irresponsável, como mentiroso, né? Olha só quanta coisa, né? Cachaceiro sem vergonha, ele não é macho para assumir suas falas, afirmou. E a Michelle também disse que os apoiadores de Bolsonaro estariam aí, peraí que tá tanto anúncio aqui, estariam aí sendo vítimas de perseguição e defendeu uma reação mais firme da base bolsonarista. Nós estamos passando por uma perseguição da nossa liberdade de expressão e da nossa liberdade religiosa. E nesse domingo, vocês viram aí, manifestantes em todo o país, né, participaram, gente. Então, vocês viram o que está acontecendo, eu quero saber a opinião de vocês. Vão comentando aí para mim o que vocês estão achando de tudo isso, principalmente da fala da Michelle Bolsonaro, né? É difícil ela elevar o tom assim, mas ela tá brava, hein? E aí, enquanto isso, o que acontece? Após retornar dos Estados Unidos, Moraes manda Marcos Duval utilizar a tornozeleira eletrônica. Então saiu aqui na Folha de São Paulo e isso deixou mais gente irritada ainda, né? A Folha de São Paulo trouxe aqui, ó. Moraes manda Marcos Duval usar a tornozeleira eletrônica. O senador foi recebido pela Polícia Federal ao voltar dos Estados Unidos e teve bloqueio do salário. Defesa diz repudiar a narrativa e cobra a resposta do Senado. Então, o senador Marcos Duval foi recebido pela Polícia Federal ao desembarcar em Brasília na segunda-feira, dia 4. Terá que usar a tornozeleira eletrônica por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O parlamentar viajou aos Estados Unidos contrariando uma decisão expedida pelo ministro. Moraes havia determinado a apreensão do passaporte do Marcos Duval, mas o senador viajou com o documento diplomático que continuava com ele. O ministro ordenou ainda o recolhimento domiciliar de Marcos Duval no período noturno, das 19 às 6 e nos fins de semana. A única exceção é quando houver sessão do Senado que ultrapasse o horário limite. Moraes reforçou ainda a proibição de uso de redes sociais e o cancelamento de seu passaporte diplomático. A ordem de Moraes aplica também o bloqueio do salário do senador, além de seus bens, contas bancárias, chave Pix, cartões de crédito. Toda a verba de gabinete do Duval ficará congelada, seguindo a decisão do ministro. Na decisão que ordenou o uso de tornozeleira eletrônica, Moraes afirmou que a conduta do senador demonstra uma absoluta afronta à determinação do Poder Judiciário e que o parlamentar burlou as medidas cautelares impostas. Moraes diz que o bloqueio do salário e da verba do gabinete é adequado diante da possibilidade de utilização de recurso para práticas de condutas delitivas apuradas. Verifica-se nesse momento a absoluta impertinência nas alegações anteriores do Marcos Ribeiro Duval,
no sentido de sua suposta hipossuficiência com gravação de vídeo de geladeira vazia, considerando que a viagem realizada em descumprimento das medidas cautelares impostas, realizada com sua família para Orlando, nos Estados Unidos, por mais de 10 dias. A defesa do parlamentar divulgou em nota que repudia a narrativa de que teria havido descumprimento de medida cautelar e argumenta que em nenhum momento ele esteve proibido de se ausentar do país. Ela argumenta que Duval comunicou às autoridades sobre sua viagem e não representava, inclusive, risco de fuga. E a decisão de bloquear integralmente seu patrimônio, incluindo salário parlamentar e verbas, ultrapassa os limites da razoabilidade, além de inviabilizar o exercício do mandato para o qual foi democraticamente eleito. A medida atinge de forma desumana sua família, que depende de seus rendimentos, inclusive para custear o tratamento contra câncer de sua mãe, diz a nota assinada pelos advogados Igor Dantos Ramas e Fernando Storto. Os advogados afirmam ainda se tratar de um precedente perigoso que ameaça não apenas as prerrogativas constitucionais de um senador da República, mas também os princípios fundamentais do devido processo legal e da separação dos poderes. A defesa confia que o Senado Federal adotará medidas firmes para restaurar a normalidade institucional e resguarda as garantias indispensáveis do exercício do mandato do parlamentar. Então, gente, o Marcos Duval ele é investigado por ter feito campanha nas redes sociais contra policiais federais que atuavam na investigação da trama golpista. Foi por conta dessa investigação que houve decisão de apreensão do passaporte dele em 2024, quando passou a ser investigado e teve redes sociais bloqueadas. Duval foi levado na segunda ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, órgão da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, responsável pela instalação de tornozeleira. Ele está acompanhado do advogado Igor Dantas. Em março desse ano, Moraes havia rejeitado um novo recurso do senador contra a decisão que havia determinado a apreensão do seu passaporte. Duval embarcou para os Estados Unidos no dia 23 de julho. 8 dias antes de sua defesa, entrou com uma petição do Supremo pedindo autorização para a viagem do senador, a companheira, a filha e a enteada. O documento informava as datas de ida e volta dos Estados Unidos, o hotel em que a família se hospedaria em Orlando e os bilhetes para acesso aos parques de diversão da Universal. No documento obtido pela Folha, a defesa alega que o Supremo não proibiu expressamente o senador Marcos Duval de sair do país, embora tenha decretado a apreensão do seu passaporte. E não existe motivo para negar ao peticionário o direito de viajar de férias com sua família, nem de privá-lo do convívio familiar. Vale lembrar que nenhuma das decisões proferidas nesses autos proibiu-o de viajar com sua família, disse. No dia 16 de julho, Moraes rejeitou o pedido. O ministro argumentou que não havia motivo para modificar as medidas cautelares impostas contra o senador e negou o pedido de viagem. A intimação, porém, só chegou à defesa do senador no dia 24, quando ele já estava em Miami. Como o processo corre em sigilo, um oficial de justiça precisou entrar em contato com os advogados para comunicar a negativa do ministro. Então tá aí, eu queria saber de vocês, o que vocês acham em relação a isso. Vocês acham que o STF tá pegando pesado demais? Tá exagerando? O que vocês pensam, hein, gente? Vão comentando aí. Enquanto vocês comentam, a gente encerra aqui o boletim falando da maioria do Senado que quer já um impeachment de Moraes. Olha só, né? Maioria quer impeachment do Moraes, gente. Olha o que está acontecendo. O jornal Poder 360 mostra, porque assim, vê o STF claramente sem freio, né? Então, principalmente Moraes, que é como se atuasse sozinho no STF, é o protagonista das maiores polêmicas. E aqui mostra, ó, tem até a lista de senadores a favor do impeachment de Moraes. Há 33 votos favoráveis e 19 contrários. O líder do PP, Ciro Nogueira, aparece do lado de outros 28 indefinidos. Então, a gente vê que o deputado federal Nicolas Ferreira compartilhou em seu perfil no X, na sexta-feira, dia 1º de agosto, o placar atualizado dos votos no Senado, favoráveis e contrários ao pedido de impeachment do ministro da STF, Alexandre de Moraes, alvo de sanções do governo dos Estados Unidos. Os dados no site votossenadores.com.br mostram que 34 senadores já são a favor do impeachment e 19 contra. Há ainda outros 28 indefinidos. Vanderlan Cardoso aparece como um dos votos favoráveis, porém pediu licença do cargo dia 1º de julho. Pedro Chaves assumiu a vaga. Para a contagem realizada pelo Poder 360, o suplente foi incluído entre os indefinidos. E cabe ao presidente do Senado decidir se dá seguimento ou não a um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. São necessários 54 votos ou 2/3 do plenário para confirmar a destituição, gente. Então ele postou aqui, já tem bastante gente apoiando, e a oposição está pegando firme nessa cobrança para que outros senadores que estão em cima do muro possam se posicionar. Vocês viram aí, tem bastante caso ainda indefinido, né? 19. Então, assim,
Vamos sair de cima do muro e vamos ter posicionamento. Então a gente vai acompanhar isso de perto. Em breve eu trago mais novidades sobre esse assunto, mas eu quero saber o que vocês estão achando de toda essa polêmica. Então é isso, um beijo, se cuide e até o próximo boletim.